Bom, eu vou falar sobre arquitetura sustentável, que apesar de não ter muito a ver com a minha área de estudo na faculdade, que é engenharia mecânica, eu tenho muito interesse nessa pauta de sustentabilidade, porque, bom, é meio que aquela frase, né? A humanidade precisa do planeta Terra, mas o planeta Terra não precisa da humanidade. E, bom, quando a gente está no lar de alguém, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é tratar esse ambiente com respeito. Então, vamos começar agora, né? A sustentabilidade em si é um assunto que, felizmente, ultimamente vem ganhando muita força por causa da maior preocupação das pessoas com os impactos que nós, como espécie, viemos causando no mundo. Parece que todos os dias aparecem mais notícias sobre algum recorde de temperatura sendo batido em algum lugar, níveis de poluição em algumas cidades chegando a níveis assustadores, reservas de recursos não renováveis como o petróleo, por exemplo, cada vez mais escassos e caros, secas e tempestades mais comuns por causa das mudanças climáticas, pobreza e miséria em todo lugar, enfim. Pensar no futuro do nosso mundo vem se tornando uma experiência cada vez mais desesperadora. Ao menos é um pequeno consolo a gente pensar que existem vários projetos pelo mundo tentando, mesmo que um pouquinho, mudar o rumo da nossa sociedade para um futuro mais sustentável. Mas primeiro, o que seria esse futuro sustentável? Basicamente, ele permitiria que as necessidades humanas presentes sejam sanadas, mas permitindo que restem recursos para as necessidades das gerações futuras. Isso pode ser feito tanto nas esferas sociais, econômicas e ambientais. E pensando em sustentabilidade, morando aqui no centro de Belo Horizonte, vendo todos esses prédios aqui da janela aqui, tá fechada, mas tem vários prédios ali atrás, confia em mim. Não tem como não pensar em como a sustentabilidade pode se aplicar na nossa arquitetura. Vocês sabiam, por exemplo, que mais ou menos 75% dos recursos ambientais usados no mundo são gastos pela construção civil sozinha? É muita coisa. E é por esse motivo e outros que a arquitetura sustentável é tão interessante. Ela procura não só causar o menor impacto possível no meio ambiente, mas melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitam nele ou que habitam o seu entorno, ao mesmo tempo que torna os projetos mais economicamente viáveis. Então, só tem vantagem, no fim das contas. Quanto ao próprio processo de construção, já existem algumas preocupações muito importantes. Por exemplo, o uso dos materiais que você vai escolher e a geração de resíduos. Na hora de escolher um material para construção ou para mobília, é desejável que ele seja renovável, possivelmente reciclado ou reciclável, já pensando que algum dia alguém pode querer sair derrubando tudo, tem que ter o que fazer com esse material depois. Tem uma origem certificada também, para saber que, por exemplo, nenhuma madeireira ilegal ou qualquer tipo de exploração clandestina que deu origem a esse material, porque eles não respeitam nenhum tipo de norma ambiental, né? O que é um problema bem grande. Além de que, para ser sustentável, o material também precisa não ter um custo muito elevado, mas, em contrapartida, além disso, ele tem que ter uma qualidade e ser durável. Porque não adianta nada você ter um material ecologicamente correto e barato que tem que ficar sendo substituído todo mês, ficar fazendo reparos, porque no fim das contas você vai acabar gastando mais material e vai meio que acabar com o benefício que você teve, né? Sem contar com o transporte do seu material, porque escolher produtos regionais diminui o seu custo tanto financeiro quanto ambiental de levar esse material de um lugar para o outro, além de que ainda ajuda a economia local, de certa forma. Agora, quanto aos resíduos da própria execução da obra.
É muito importante que eles sejam lidados de uma maneira inteligente, como a separação deles quanto ao tipo para reciclagem, e que eles sejam manejados com muito cuidado para que eles não contaminem o próprio solo ou a água do local da obra. E só comentar uma estratégia para isso, tipo, por exemplo, se esse local vai ter uma área gramada, você pode já, antes do início da obra, já plantar essa grama de uma vez para proteger esse solo de eventuais resíduos que caírem ali. Já funciona como uma proteção muito interessante. Mas e depois de pronta já? Depois que a obra já acabou, quais características dessa construção que você fez que podem torná-la mais sustentável durante a existência dela? Primeiro, o que eu acho mais interessante é a eficiência energética. Ela consiste em usar uma menor quantidade possível de energia no ambiente. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Por exemplo, aproveitar fontes naturais de iluminação, como janelas maiores, talvez cobertura transparente, seja, se tiver bastante dinheiro, né, fazer uma parte de vidro no teto, ou não usar aquelas coberturas de plástico que tem. Existem versões transparentes também, né, que ajuda muito com isso. E talvez até criar passagens de ar estratégicas nos telhados ou nas paredes para diminuir a necessidade de ventiladores, ar-condicionado, facilitando a passagem de ar. E também é bom que esses buracos no telhado acabam ficando um lugar interessante para pombo fazer ninho, então ajuda um pouco mais a serviço. Se possível também, o uso de fontes renováveis de energia no ambiente é sempre bem-vindo. Como, por exemplo, você gerar sua própria energia com painéis solares, sejam painéis de aquecimento, sejam painéis fotovoltaicos, porque além de economizar algum dinheiro no final do mês, ainda é uma fonte de energia que costuma afetar menos o meio ambiente do que normalmente a matriz energética convencional do local, que muitas vezes, apesar de ser renovável, já causa um prejuízo ambiental gigantesco, como por exemplo hidrelétricas. Né? Também é importante ressaltar a eficiência hídrica, que é até tão importante quanto. Assim como a eficiência energética, que tem jeito de diminuir o seu gasto e gerar a sua própria energia, com água é a mesma coisa. Na hora da captação, para você conseguir a sua própria água, é possível, por exemplo, você, nas calhas, instalar algum desvio que leve ela para alguma cisterna com um sistema de limpeza. Ou então, se isso for inviável, que provavelmente é para a maioria das pessoas, você pode usar algum tambor de plástico e tal, e essa água dá para usar para diversas coisas, tipo irrigar suas plantas, dar descarga no vaso, limpar o quintal. Só não dá para beber, não é uma boa ideia. E na questão da economia de água também, além daquelas boas atitudes básicas que a gente aprende no primário, em relação à arquitetura em si, é interessante usar tecnologias mais novas, né? Por exemplo, torneira, você pode instalar um arejador, que é basicamente um dispositivo com uma telinha que ele mistura o ar na água, que permite você usar uma vazão até 50% mais baixa e ter um resultado igual, porque como tem ar misturado na água, dá mais volume, ela parece que está com mais pressão, então funciona do mesmo jeito, gastando muito menos água. Pode usar sensor de proximidade, se você tiver mais dinheiro, igual os de shopping, reguladores de pressão, tanto em vasos sanitários, chuveiros. Outro detalhe importante também em relação à água é que, se possível, em áreas externas também é interessante usar pisos que permitem a passagem d'água, para a sua casa não ter um impacto tão grande no ciclo hídrico do local. Porque esse é um dos grandes problemas que a gente tem com pavimentação em geral, uso de cimento em obras públicas, que acaba atrapalhando muito esse ciclo da água nos locais. E agora eu queria falar sobre uma coisa que ajuda não só o meio ambiente e a redução de custos, mas também a saúde das pessoas diretamente, que é a biofilia. Ela consiste em deixar o ambiente mais próximo de natural. Isso pode ser feito tanto
através de uma estrutura com formas mais orgânicas e arejadas, quanto pela adição de plantas mesmo. Tipo, elas trazem diversos benefícios, como purificação e umidificação do ar. Elas ajudam a diminuir o estresse, deixam o ambiente mais agradável, além de que umas plantas extra no mundo nunca são demais, né? Isso pode ser aplicado de várias formas. Pode ser algumas ali na janela, se existir um quintal, claro, né? Mas se o espaço for o problema, é possível até fazer um jardim vertical perto de uma janela ou um telhado verde. Tipo, colocar as plantas lá em cima, que dá bem certo também. E se quiser um benefício extra, por que não escolher plantas que dão algum retorno, tipo fazer uma hortinha? Que além de economizar algum dinheiro de vez em quando, é muito gratificante você plantar alguma coisa, poder colher depois, replantar aquilo que você colheu. Uma experiência muito agradável. Aqui em casa a gente já até tentou fazer isso, mas ano passado a gente adotou uma gatinha que simplesmente odeia planta. Ela acaba matando tudo que cresce aqui, então o projeto acabou não dando muito certo. Mas é isso, uma apresentação bem breve sobre alguns conceitos da arquitetura sustentável. Espero que tenham gostado.